Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga do campo. O programa Agropantanal começa agora e você é muito bem-vindo aqui. Então vamos aos destaques da edição de hoje. A partir de 2022, produtores terão variedade de soja tolerante a doenças. Novidade, a ProSoja lança campanha de incentivo à armazenagem de grãos. O principal incentivo da campanha Armazém para Todos é a desburocratização de linhas de crédito para a construção de armazéns em propriedade. Seca no Pantanal. Crédito vai ajudar produtores a enfrentarem o período de estiagem na região. Rota do Peixe, Prefeitura de Cuiabá quer incentivar o turismo na região da Passagem da Conceição e também São Gonçalo, Beira-Rio. E no nosso Papo com Café, o papo é o vazio sanitário da soja, que já começou. E no nosso quadro Sabores do Cerrado, aquela receita saborosa e incrível para você preparar aí na sua casa ou na fazenda. Começamos a edição do Agro Pantanal de hoje falando de inovação e tecnologia. A partir do ano que vem, os produtores rurais de Mato Grosso vão ter à disposição novas variedades de soja tolerantes a doenças. A reportagem é de Valdir Pacheco. As doenças da soja têm elevado poder de destruição, causando danos que impactam significativamente a produtividade da cultura. Além disso, muitas apresentam rápido de desenvolvimento e expansão, podendo incidir sobre a soja em qualquer estágio da cultura. No campo experimental do IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, unidade de Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, o pesquisador Alfeu Trescente, nos últimos anos, vem desenvolvendo cultivar de soja que possui tolerância a essas doenças. Isso, nós temos trabalhado arduamente com a equipe do IMA e outros parceiros, para desenvolver novos produtos. E esses produtos, dentro dos grupos de maturação, de precoce, médio e tardio, cultivares novos com tolerância a cisto, cisto e galha, cisto, ferrugem e principalmente com tolerância aos nematóides, visando os sistemas de produção, como é o caso do Rotilenx no algodão. Então a gente está trabalhando produtos aí para ter resistência a Rotilenx. Ferrugem também uma ótima tolerância, que vai ajudar no combate e a diminuição de esporos aí. E nematóides de cisto, cisto e galha também, e principalmente a questão foliar com relação à mancha aureolada e mancha-alvo, tá certo? Então os nossos produtos assim estão com uma produtividade muito boa, muito alta, uma sanidade excelente, nós estamos muito animados. Esses produtos que nós temos agora, essa geração nova, que vai sair, como é o caso de algumas já que já foram nominadas, a IMA 721 e Pro, a 752 e outras, 821, elas contemplam tolerância à ferrugem, tá certo? A gente não diz resistência porque a doença entra e começa a multiplicação do esporo e a planta bloqueia essa multiplicação. Então ela não deixa desenvolver, aí forma-se uma mancha marrom avermelhada, que a gente chama de reddish brown, que tranca no bacheiro, lá no terço inferior da planta. Então ajuda muito no combate à doença, porque não deixa dar aquela carga de esporo alta. Aliada a outras doenças, nematóides que trabalham prejudicando a planta na parte da raiz, e as manchas de folha também, que têm consumido muitas aplicações de fungicida para você ter um bom controle. Então esses produtos novos, eles têm uma sanidade aliada às resistências e modernidade de planta. Então esse é o motivo que a gente trabalhou bastante, mas nós conseguimos trazer nos novos cultivares. Após a avaliação agronômica, a partir do ano que vem, esses materiais estarão disponíveis aos sojicultores para serem utilizados nas lavouras. O pesquisador tem desenvolvido um novo método a campo para quantificar a produtividade. Então, é uma conta rápida que a gente faz, que você tem, por exemplo, um cultivar lá precoce, ele fica 100 dias e te produz 4.000 quilos.
Então você pega lá essa produção, divide pelo número de dias que ficou, você tem algo em torno de 40 quilos por dia. E às vezes você tem um cultivar tardio que te dá 4.200, mas fica 120 dias, 130 dias. Então essa preocupação de sair rápido para você ter mais o uso da terra mais rápido, você ter menos pressão de pragas, menos pressão de doença, isso daí está se tornando muito importante. E tem a janela de plantio também do milho, do algodão, de outras culturas. Então quanto mais folgado você estiver trabalhando dentro dessa janela, você consegue estender mais área dentro da fazenda. Então esse é um conceito bacana que a gente tem trabalhado. De Sorriso, Valdir Pacheco para o Agro Pantanal. E ainda falando desse universo em grãos, a AproSoja lançou uma nova campanha, Armazém para Todos, que visa estimular o produtor a ter o seu armazém para armazenar muito bem esse grão e diminuir até mesmo os contratos antecipados. Seria mais lucratividade aos sojicultores. É de suma importância que um país tenha a capacidade de armazenar 20% a mais dos grãos que produz. Isso é o que diz a Organização das Nações Unidas para a Alimentação. Mas não é o que vemos hoje no Brasil. Atualmente, a Conab estima que Mato Grosso produza 70 milhões de toneladas de soja e milho. Porém, o estado pode guardar apenas 38 milhões de toneladas. A gente vem de uma política de armazenagem de 30, 40 anos atrás, onde a viabilidade, a conta de viabilidade não é a conta que a gente tem hoje. A agricultura avançou muito nesses 30 anos, evoluiu praticamente um século em 30. Então o que se produz hoje no hectare é mais que o triplo que se produzia há 20, 30 anos atrás. O Estado avançou em produção, diminuiu a conversão de área porque aumentou a tecnologia e hoje não tem onde guardar. Pensando na melhoria de armazenamento de grãos em Mato Grosso, a AproSoja MT lançou uma campanha. O principal incentivo da campanha Armazém para Todos é a desburocratização de linhas de crédito para a construção de armazéns em propriedade. Dentre os benefícios, a economia no transporte e a segurança alimentar interna. No final das contas, seria a diminuição do custo até de produção, por exemplo, da proteína animal, uma vez que você tem o fluxo garantido de grãos no ano inteiro. A própria rentabilidade que o setor produtivo, o pequeno produtor teria por armazenar, iria para o comércio local, uma vez que esses grãos avariados, esses descontos, essas filas, essa diferença de margeamento, quem absorve são as grandes trades, as grandes multinacionais hoje. Você imagina, se o pequeno produtor consegue margear dentro daquilo, tanto o produtor de carne quanto o produtor de grão, aquele dinheiro ele vai para o comércio local. Além da campanha, também foi apresentado um simulador onde o agricultor insere dados e valida se é viável a construção de silos. Zilto Donatello é produtor rural de Cláudia e não possui ainda armazém em sua propriedade. Ele fala sobre a importância de linhas de crédito e o que impede a construção de um local apropriado para os grãos. Cada propriedade tem uma viabilidade em si. Então, assim, são realidades diferentes. Ela é montada para atender uma realidade do produtor. Ela não é montada uma realidade virtual. Então, ali você vai conseguir dimensionar a tua capacidade de pagamento. Então, acho que isso é muito importante, você dimensionar a estrutura com a capacidade de pagamento. Então, tudo isso aí vem no decorrer do período. O produtor não pode pensar numa mega estrutura no primeiro ano. Ele pode se fazer isso aos poucos e um passo de cada vez, todo ano, uma parte. No lançamento da campanha, Fernando Cadori, presidente da AproSoja MT, enfatizou que é preciso remodelar padrões de créditos para que a realidade do Estado mude. Quando se vai buscar R$1 para armazenagem, ele é muito mais burocrático que R$1 para a máquina. A máquina é muito importante também, mas a gente precisa que os moldes do crédito agrícola para a máquina seja levado para armazém, uma vez que o déficit de armazenagem é gigantesco quando a gente se compara à máquina. Tá? Então, não estamos falando que não precisa ter sim o crédito para a máquina, mas a gente tem que aumentar em pelo menos 6 vezes nos próximos 10 anos, para pelo menos tentar equiparar e não deixar que essa disparidade aumenta. Mato Grosso, com seu solo inóspito do Cerrado, conseguiu se adequar e se tornar o berço da produção mundial.
A mudança é constante e a melhoria do cultivo da produção interna tem árduo trabalho, mas com incentivos certos, o Estado deve ir bem mais além. Parabéns para a iniciativa da AproSoja, que encabeçou essa campanha de armazém para todos. E tem algo muito importante, viu, que a AproSoja está buscando. Além de tentar incluir mais recursos financeiros no Plano Safra, visa também novas linhas de crédito e menos burocracia, para que o sojicultor consiga, de fato, recursos financeiros com muita segurança para implementar aí o seu armazém. Imagine, com uma produção gigante aí desse grão, não tem nem mesmo 30% de armazenagem local. Então é muito interessante, viu, essa bandeira de luta para a AproSoja. E agora a gente vai falar de Brasília, porque o senador por Mato Grosso, o Wellington Fagundes, teve uma conquista muito importante lá na Câmara Federal. Vai ser aprovado ainda pelo Senado com muita tranquilidade. É o fato de que as indústrias farmacêuticas do ramo veterinário vão poder produzir vacinas contra a Covid-19. A situação do Brasil em relação à vacinação exige que adotemos uma postura incansável e eficiente na fabricação de vacinas. E isso está ao nosso alcance. Podemos e temos condições de produzir em grandes quantidades, suficiente para atender toda a nossa população e ainda podendo exportar, gerando empregos aqui no Brasil e desenvolvendo a nossa ciência e tecnologia. Por isso, poderão ser produzidos a partir desse parque de saúde animal até 400 milhões de doses em apenas 90 dias. E a aprovação agora pela Câmara Federal do projeto de lei 1343 de 2021, de minha autoria, nos dá a certeza disso. Agora o projeto volta para o Senado e, com certeza, aprovaremos no Senado o mais rápido possível e terminando o processo legislativo para que seja sancionado pelo presidente da República. Por isso, a ordem é vacina, vacina e vacina no braço de todos os brasileiros. E agora eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho com um assunto maravilhoso, viu? Tem um projeto magnífico do turismo aqui para Cuiabá e Várzea Grande. Você vai querer saber essa novidade. Que bom que você voltou aqui comigo no Agro Pantanal. Já estava te esperando, viu? Porque agora tem um assunto que você vai adorar. Envolve o turismo e aqui bem pertinho da gente, na região metropolitana de Cuiabá e também Várzea Grande. Lembra da Rota do Peixe? Pois é, vai passar por uma grande revitalização. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora com o secretário de Turismo de Cuiabá, Oscarlino Alves. Bom dia, Oscarlino. Seja bem-vindo aqui ao programa Agro Pantanal. Bom dia, Luciana. É um prazer aqui estar novamente com você, agora na Secretaria de Turismo. Exatamente. Olha, já tem uma novidade que eu gostei, viu? Não conheço o projeto, Oscarlino. Você é que vai apresentar aqui pra gente para falar sobre essa nova reestruturação da Rota do Peixe, mas tem aí uma rota fluvial. O que é isso? Explica pra gente. Nós assumimos a Secretaria de Turismo, Secretaria Municipal de Turismo de Cuiabá, num grande desafio. Desde março, estamos há pouco mais do que 90 dias, e a diretriz que o prefeito Emanuel Pinheiro nos passou é da criação de novos produtos turísticos envolvendo a região metropolitana, tanto da cidade de Cuiabá como Várzea Grande, porque é inclusive uma exigência do Ministério do Turismo. Existe a regionalização, o Plano Nacional do Turismo, reza a regionalização do turismo. E Cuiabá e Várzea Grande, pela similaridade das regiões, ela precisa andar de mãos dadas. Então nós temos aí, dentro do nosso mapeamento, dentro do nosso trabalho, nós temos mapeadas potencialidades do turismo na região metropolitana, e uma delas que está esquecida, né, praticamente, é o Rio Cuiabá. Nós temos em comum duas rotas do peixe maravilhosas, onde envolve a cultura cuiabana e varzagrandense,
a gastronomia cuiabana e varzegrandense, lá no São Gonçalo Beira-Rio, até o Bom Sucesso, na comunidade Bom Sucesso em Várzea Grande. Na comunidade São Gonçalo Beira-Rio, nós temos a gastronomia e o artesanato, e lá na região de Várzea Grande, também bem consolidado, nós temos a cultura, a religião, a gastronomia, a fabricação ali de rapadura artesanal, né? Ali na comunidade. E o Rio, que divide, que une, na verdade, as duas cidades, a gente não vê mais o trânsito, o lazer, a cultura, as pessoas trafegando com suas famílias no Rio. Então, o que a gente identificou? Nós já fizemos essa navegação dessa rota, né? Dessa rota fluvial integrando Cuiabá e Várzea Grande, e está muito preservada, está bonita essa região. Tem os pescadores ali, tem todo um contexto, uma história. Cuiabá nasceu ali no Cochipó, né? Na região ali de São Gonçalo. Tem toda uma história. Tem várias etnias indígenas, inclusive, que tem ali uma região que ficam ali abrigadas ali naquela região. Então, nada mais justo do que a gente proporcionar estrutura de ancoradouro, marina, ali fluvial, ali dentro de São Gonçalo Beira-Rio, dentro de Várzea Grande, rampas para descida de barcos, que a gente tem poucas opções, então a gente está trabalhando projetos nesse sentido. Agora, Oscarino, é devolver, então, né, o Rio Cuiabá de frente para as duas cidades. E quando você fala dessa rota fluvial, é importante a gente saber de que forma vai acontecer toda essa estrutura, porque potencial a gente vê todos os dias que tem, né? Mas nós não temos o produto turístico. Qual vai ser o custo? Vai existir uma parceria entre o setor público e o privado? Qual que vai ser, né, a distância percorrida desse canal fluvial, por exemplo? A ideia do poder público na área do setor produtivo é muito pouca provimento, mas regulatório, né? Esse é o papel do Estado. Então nós devemos proporcionar segurança jurídica, a estrutura inicial passa pela vontade lá do nosso prefeito, Manuel Pinheiro, que já quer, ele está numa vertente de inaugurações, né, de obras. Ele falou, não, vamos tocar a ideia maravilhosa, vamos tocar isso aí. Nós estamos numa fase da construção do projeto arquitetônico, né? Nós estamos na fase de legalizar isso perante a Marinha, perante os órgãos ambientais. Vai ter um custo sim para o Estado, para a construção da rampa, para a construção do cais, né, flutuante, onde param os barcos. O custo da rota, ela vai ser feita, para você ter uma ideia, nós temos aqui embarcações apropriadas para isso, que estão paradas, né, no setor privado, barcos aí com capacidade de ir para 8 pessoas, barcos muito bons equipamentos, de guias de turismo que fazem observação de animais no Pantanal, que estão aí obsoletos e parados em função da pandemia. Então a gente está otimizando todo esse recurso, unindo forças, escutado o trade turístico, com a rede de hotéis, bares, restaurantes, agências de viagem. Nós precisamos ser mais receptivos e menos emitivos, né? Nós estamos mandando muito nosso turista fora do estado, fora da nossa capital, e nós precisamos deixar esse rótulo de porta de passagem para os biomas e trazer esse turista e mostrar e demonstrar que a gente tem potencialidades e que a gente tem uma riqueza natural em volta da cidade aqui maravilhosa e que dá para a gente oferecer isso para os nossos turistas. Oscarino, não tenho dúvida, viu? Quem está nos assistindo nesse momento está fazendo uma pergunta: para quando um projeto maravilhoso desse, né? Quando é que pode sair do papel de fato? Tem previsão, pelo menos? Olha, as diretrizes que a gente recebeu, nós estamos construindo dentro da Secretaria um plano de ação. Nós estamos, inclusive, numa fase de planejamento. A pandemia afetou muito o turismo. O turismo nacional e o internacional foi uma das áreas do setor produtivo mundial mais afetadas, né? As pessoas tiveram que ficar retidas em casa, a reclusão social, o distanciamento, os recursos financeiros foram praticamente canalizados para o vestuário, para a alimentação, e o turismo ele ficou muito prejudicado. Tanto é que você vê que a rede hoteleira, bares, restaurantes foram muito afetados. Nós tivemos 7 hotéis fechados entre Cuiabá e Várzea Grande. Nós tivemos
9 mil estabelecimentos entre bares e restaurantes fechados no nosso estado em função da pandemia. Então é o momento de a gente fazer o planejamento, fazer o plano, ações de curto e médio prazo. Nós acreditamos que por ser uma ação muito prática e de envolvimento de pouca energia, eu acredito que nesse próximo semestre de 2021 a gente já tenha novidade aí, já esteja startando. Nós já temos o passeio já está acontecendo, só que nós precisamos proporcionar segurança e proporcionar estrutura mínima para o turista descer ali do barco dele, ancorar o barco dele, subir ali até os restaurantes que a gente tem tanto em São Gonçalo Beira-Rio como lá em Bom Sucesso, ir lá visitar o artesanato, visitar ali a comunidade de Bom Sucesso. Então, já no próximo semestre aí de 2021, a gente já deve ter novidades. Agora, Oscarlino, outras administrações chegaram, inclusive, a mostrar um plano aí de revitalização. Vamos começar pela região ali de São Gonçalo Beira-Rio. Para atrair mais o turista, porque a gente não está falando só do turista local, é preciso também atrair a atenção de pessoas de outros estados, porque a pandemia vai acabar ainda e nós precisamos desses turistas. E existem aí recursos também, vai haver um trabalho juntamente com toda aquela região, porque já tem restaurantes estabelecidos, mas é preciso melhorar aquela estrutura. Sanitários, por exemplo, pode fazer um calçadão, a própria estrutura física dos restaurantes. Existe nesse projeto implementação para atender os restaurantes? Perfeita a sua colocação, Luciana. Se a gente buscar aqui os fatos atuais aqui da nossa realidade, no nosso caso aqui, a gente pode falar pela Secretaria Municipal de Turismo de Cuiabá. Ali em São Gonçalo Beira-Rio já tem o Marco Zero, é um marco histórico e cultural que está sendo construído ali, uma praça, né? Vai ser construída uma praça ali no Marco Zero. A questão da estrutura hidrossanitária é uma preocupação, sim, da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Nós estamos estudando, inclusive, mediante todas as nossas limitações e que fomos afetados na questão da arrecadação, uma linha de crédito, já está sendo pensada uma linha de crédito para ali reestruturar a questão de cozinha, a questão de esgoto, a questão de banheiros, né, ali, e proporcionar essa estrutura. Uma linha de crédito que seja acessível aos estabelecimentos comerciais para a gente poder dar esse auxílio com a contrapartida, inclusive, na geração de renda, emprego e impostos, né, e tributos. Agora, a administração municipal, Oscarlino, tem algum tipo de proximidade com o Ministério do Turismo? Porque Cuiabá precisa de muito mais. Existem outras implementações também a caminho ou nesse momento se restringe apenas a esse projeto? Nós temos a nossa bancada, né, parlamentar lá no Congresso, tanto no Senado como na Câmara Federal. E nós temos um parceiro de primeira ordem, que é o deputado Emanuelzinho. Ele tem aberto as portas. Há poucos dias atrás nós participamos de um fórum nacional, do primeiro Fórum Nacional de Secretários Municipais de Turismo, né, brasileiro. Tivemos a presença de 22 estados, das 27 unidades da federação lá representados. Tivemos com os paraísos, né, do turismo ali reunidos. E a gente recebeu do ministro do Turismo, que esteve presente em 2 ocasiões dessa reunião, além do presidente da Embratur, o ministro do Turismo, Gilson Machado, que nos assegurou que o turismo, em função de todas as potencialidades que a gente tem nas 27 unidades da federação, das riquezas e belezas naturais que a gente tem, o turismo está elencado no planejamento estratégico do governo federal como um dos pilares da retomada do crescimento nacional. Então vai vir muito recurso para cá, através de emendas parlamentares, através de projetos específicos. Nós estamos atentos, estamos ligados a essa linha e buscando essa parceria com a nossa bancada federal para a gente canalizar a energia e trazer também essas benfeitorias para a nossa capital. Oscarlino, olha só, agradeço muito a sua participação aqui no Agro Pantanal e quero fazer um compromisso com você, tá bom? Olha, ponto a ponto desse projeto grandioso, por favor, nos mantenha informados, tá? Os nossos telespectadores adoram saber sobre o turismo aqui da região metropolitana, até porque a pandemia mostrou que nós temos
muitas, mas muitas potencialidades, mas precisamos também de mais estrutura. Então já fica aberto aí o convite para você voltar aqui, viu? Tem muita coisa que a gente precisa falar, viu, Luciano? Eu agradeço aí o convite da TV Pantanal, do seu programa. E nós temos aí o que já está sendo praticado, a pesca esportiva, o cicloturismo, o turismo ecológico, o turismo de aventura. Olha, da Salgadeira para cá, um pedaço do Manso, a Baixada Cuiabana é muito rica, linda, e a gente está institucionalizando esses produtos turísticos e em curto prazo, espaço aí que a gente tem de tempo, nós vamos estar apresentando para vocês e colocando ao convívio da nossa comunidade. Combinado, hein? Na próxima a gente pode falar então da pesca do dourado. E olha só, continue aqui conosco, porque agora vamos continuar falando do turismo, mais um pouquinho mais radical e cheio de adrenalina. Agora a gente vai viajar lá para a Serra do Roncador, para você entender direitinho a história do verdadeiro Indiana Jones mato-grossense. Uma região que ainda mantém características selvagens. Um cenário marcado por grandes aventuras de desbravadores e visionários. Mistérios que se tornaram fonte de inspiração para escritores místicos e curiosos de todas as partes do mundo. Em meio aos enigmas está a história do Coronel Fawcett, o mais famoso desbravador que já passou por esse pedaço do Mato Grosso. Estamos aqui nos preparando para gravar uma cena interessante do Coronel Fawcett quando ele chegava em alguns pontos e fazia o seu acampamento. Nós estamos aqui com alguns objetos que serão utilizados, as tochas, né, que ele usava para andar durante a noite, apesar de que a história fala que durante a noite ele descansava, mas possivelmente por conta dos animais selvagens, às vezes ele tinha que se deslocar. Aqui a tenda mais ou menos semelhante ao que ele usava na época, né? Ele utilizava somente uma lona e amarrada no chão, também um lampião e alguns objetos. E aqui nós temos, olha só, uma bússola, nós temos a caneta tinteiro aqui, nós vamos colocar a tinta ainda, um papel aqui envelhecido, a estatueta de basalto preto. Essa era a peça fundamental, ou seja, ele se inspirava muito nessa peça. E aqui a máquina que era utilizada por Rimmel. Era uma máquina semelhante a essa que ele usava. Mas aqui nos bastidores nós temos toda uma equipe. E isso é para você entender que não é muito fácil realizar um documentário como esse. Às vezes, para a gente sentar e assistir, até imaginamos que é algo assim simples de ser feito, mas precisa ter todo esse cuidado, todo esse capricho, para no final dar um resultado positivo. Todas as expedições tiveram muita perda, né? Na realidade é uma região que teve muita malária, você tem as intempéries, você tem a questão dos índios arredios e perigosos, especificamente da nação Chavante.
Então, na realidade, muitas pessoas se perderam por aqui. Mas de uma expedição inteira perdida, só a do Coronel Fausto não foi completamente. Inclusive, foi encaminhada uma ossada dele pelos irmãos Vilas Boas para que fosse analisada e a família inglesa rechaçou essa possibilidade dessas ossadas serem do Coronel Fausto. Foi negado que fosse do Fausto pelo seguinte aspecto que conclui que não é do Fausto. O rádio, o fêmur, estudado pela ossada, corresponde a uma pessoa de 1,60 m. Fausto tinha em torno de 1,90 m. Outra coisa que descarta, a alçada do crânio, da mandíbula, Fausto tinha deixado na Inglaterra, ele tinha chapa, ele usava chapa. Então aquela dentadura, aquela chapa do Fausto não correspondia nem um pouco à alçada. Mas só a questão do fêmur já dava um embasamento que não era do Fausto. E Orlando sabia disso. Ele tentava defender, mas depois Orlando viu que não era. Mas queria enfatizar que ele achou para ganhar um prêmio. Talvez, não sei, uma dedução que a revista Time Life oferece até hoje para quem tiver pista concreta. As opiniões quanto ao desaparecimento de Fawcett se dividem. De um lado, pessoas que acreditam que o coronel e sua expedição foram mortos pelos índios selvagens. A verdade é que ele morreu mesmo. Os ossos estavam lá, está até hoje em São Paulo, lá no Instituto. Os botões das camisas estão lá, que provam que era a farda dele. A faca dele está lá, a carabina dele está lá, todos os pertences estão lá. Mas do outro, místicos que afirmam existir um portal que dá acesso a outra dimensão. E certamente eles o encontraram. Dizem que ele encontrou na dimensão perdida dessas desembocaduras do Roncador a chamada Terra Oca. Com certeza ele encontrou o portal, provavelmente ele entrou para os mundos subterrâneos e deve estar lá até hoje. Até hoje, ninguém conseguiu provas suficientes quanto ao desaparecimento da expedição do Coronel Fawcett. Todas as tentativas em desvendar o mistério abrem novos parênteses na história, deixando-a ainda mais enigmática. Se a sua família, se os seus herdeiros não admitiram fazer o exame de DNA para descobrir se as ossadas encontradas eram mesmo, de fato, de um membro da sua família, de um membro ilustre da família, é porque eles, em primeiro lugar, resolveram perpetuar essa lenda do desaparecimento. Então, no fundo, a resposta à pergunta de que fim levou o Coronel Fawcett é uma resposta que ela é menos importante, né, dentro desse contexto histórico. Na próxima semana estaremos de volta com mais histórias e lugares impressionantes do estado de Mato Grosso. Um forte abraço e até lá! Uau, que reportagem maravilhosa, obrigada, viu? A toda a equipe do Genito dos Santos, que é maravilhosa e nos presenteia, né, com belas histórias. E você, tenho certeza que ficou bastante emocionado e surpreso por conhecer aí o Indiana Jones mato-grossense, lá da Serra do Roncador. E olha só, a gente vai exibir novamente outros materiais impressionantes do Genito dos Santos aqui no Agroturismo. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, que você também adora, viu? É o nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos saber qual é o questionamento de hoje? Olha lá, vamos aqui na tela, mito ou verdade? Vinho tinto faz bem ao coração e o vinho branco não? Será que existe essa diferença? Bem, você já sabe, né? A resposta do quadro Mito ou Verdade a gente vai conferir um pouquinho depois, viu? Porque agora tem um outro assunto aqui
que você sempre espera de forma muito ansiosa ou ansioso. É a nossa agenda de cursos gratuitos do Sistema Famato Senar. Então já sabe, hein? Pega aí a caneta e o papel na mão. Tem curso de identificação e uso de plantas medicinais em Cuiabá de 21 até o dia 25 de junho. Tem também operação de tratores agrícolas em Cuiabá de 21 a 25 de junho. Tem também manutenção básica e operação de motosserra aqui na capital, entre os dias 28 de junho a 2 de julho. As informações para todos esses cursos podem ser através do telefone 65 36230554 ou também pelo e-mail sindicuiabá@famato.org.br. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, viu? Vamos falar de crédito, exatamente. Tem um socorro financeiro aí por parte do governo de Mato Grosso para salvar produtores da região pantaneira durante o período de estiagem. É daqui a pouquinho. O assunto agora é dinheiro, que os produtores da região pantaneira têm à disposição 180 milhões de reais através do FCO. Esse recurso será empregado em um momento muito importante, no período de estiagem. Só para mostrar para vocês o quanto está seco já. Em pleno mês de maio, nós já estamos aqui com tudo seco, o capim já está seco, já está baixo. Então você imagina como será no mês de setembro. A preocupação do seu Cristóvão é compartilhada por outros produtores rurais e pecuaristas do Pantanal. A previsão é que a seca deste ano seja ainda mais severa que a dos anos anteriores. Para ajudar quem precisa e quem já sente os efeitos da estiagem, o governo federal está oferecendo recursos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste. 180 milhões e meio de reais foram destinados para apoiar a retomada econômica da planície pantaneira. Desse total, 87% são para as atividades de mini, pequeno e médio portes. Apenas nos 3 primeiros meses deste ano foram repassados pelo Fundo do Centro-Oeste 123 milhões de reais em 219 contratos. Mais de 68% desse recurso foi direcionado para a recuperação de pequenas propriedades rurais e para aumentar o capital de giro no comércio, nos serviços e no turismo. E o financiamento é liberado pelo Banco do Brasil. Tanto a Superintendência quanto o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele vem trabalhando para melhorar o acesso ao crédito a esses tomadores, a esse público, além de facilitar as condições de financiamento. No caso do seu Cristóvão, que mostramos no início da reportagem, o dinheiro do fundo se transformou em poço artesiano e energia solar para bombear água e garantir a alimentação do gado. A gente vai precisar investir muito em água, fazer reserva de água, porque senão nós não vamos ter como varar esse ano que vem aí. E ainda falando do Pantanal, o governo de Mato Grosso entregou abafadores para que as chamas, tomara que elas não apareçam esse ano por lá, mas se acontecer queimadas, já tem toda uma infraestrutura adotada para fazer o primeiro controle. Para incêndio subterrâneo, pelo menos para pequenos focos, ele vai ser bem efetivo ali, que a gente consegue fazer esse primeiro combate. Mas o foco é principalmente esses pequenos combates. E aí o abafador ele é bem mais útil, né, em áreas de cerrado, de vegetação em que não vai ter grande camada de batume, né? Esse grupo de brigadistas e voluntários foi o primeiro a ser capacitado pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso para combater aos focos de incêndio na região pantaneira. Grande parte mora em assentamentos. Jefferson Silva Barros é da região de Porto Cercado e está pronto para proteger o bioma. Graças a Deus está chegando agora o abafador, porque na
na fogo que estava tendo no ano passado, nós apagava com galho verde, né? Agora com a chegada do abafador vai melhorar mais. Na manhã desta terça-feira, 9 de junho, todos receberam os abafadores sustentáveis que serão utilizados no combate às chamas. Foram distribuídos 1.200 equipamentos. As ações preventivas prevêem que esse primeiro atendimento ao início de um incêndio florestal seja realizado pela comunidade local. Por isso, diversos cursos têm sido realizados na região do Pantanal e em outras regiões do estado. Aqui no Pantanal são mais de 300 pessoas capacitadas para essa primeira resposta. Uma estratégia preventiva do governo do estado de Mato Grosso, juntamente com a população local, para respondermos de forma mais eficaz aos incêndios florestais no Pantanal. O município de Poconé foi um dos grandes afetados pelo incêndio ocorrido no ano passado. E agora, com essa ajuda do governo do estado em parceria com a iniciativa privada, a meta é trabalhar de forma preventiva. Com essa ideia do abafador sustentável sendo doado para a comunidade, a gente tem certeza que muitas vezes quando o bombeiro chegar já nas comunidades, os focos muitas vezes já estarão extintos. A ideia de criar os abafadores foi do tenente Isaac Wiebe, uma medida eficaz no combate aos focos, mas que vai depender e muito da ajuda da população local. Capilarizando esse serviço, a gente consegue fazer com que a sociedade ela dê o primeiro combate e minimize a possibilidade de surgir incêndios de grande proporção. E aí a gente contribui para a preservação da vida, redução dos danos à vida, ao meio ambiente e aos impactos econômicos e sociais. Além da entrega de 1.200 abafadores sustentáveis, o governo do estado também está investindo mais de 43 milhões de reais no combate aos incêndios aqui em Mato Grosso. Além da capacitação dos brigadistas locais, a contratação de brigadistas, a preparação destes brigadistas para apoiar o Corpo de Bombeiros, estamos em operação de limpeza na Transpantaneira, assim como a realização de MIFs em unidades de conservação, tanto federais pelo ICMBio quanto estaduais pelo Corpo de Bombeiros do estado de Mato Grosso. Já estamos recebendo equipamentos, os veículos que vão auxiliar no período de combate restritivo, incorporaremos mais 40 veículos nas ações de combate, aquisição de aeronave, aquisição de equipamentos para suporte, carros-pipas, a construção de um posto de abastecimento na Transpantaneira para apoiar, dar suporte aos corpos de bombeiro e a todos aqueles que vão auxiliar no combate aos incêndios florestais. E agora eu vou para um breve intervalo, mas na volta vamos falar do vazio sanitário da soja no quadro Papo com Café. E eu espero você, viu? Desde essa última terça-feira, dia 15 de junho, está proibido a presença de planta viva da soja nas propriedades. É porque começou o vazio sanitário, uma importante medida fitossanitária para proteger as lavouras. E é sobre este e outros assuntos que nós vamos tratar agora no nosso quadro Papo com Café. Bom, e para falar então do vazio sanitário da soja e também vamos falar um pouquinho do milho, é que eu recebo aqui no estúdio a Jerusa Reck, que é a gerente de defesa agrícola da ProSoja. Seja bem-vinda, viu, Jerusa? Muito obrigada. Vamos começar então falando sobre o vazio sanitário da soja. Essa medida é muito importante, mas ainda precisa ter fiscalização. Depois a gente fala, tá, sobre os desdobramentos, o porquê que iniciou o vazio sanitário. Mas é para proteger, né, essa cultura e mesmo assim é preciso ter fiscalização? Sim, é preciso ter fiscalização. Essa medida ela foi implementada por mais ou menos há uns 15 anos atrás, como uma das medidas primordiais para a manutenção, né, da sojicultura, não só dentro do estado do Mato Grosso, mas no país todo. A ferrugem ela é um fungo extremamente agressivo, né, ela pode, dependendo das situações, aí, causar perdas de até 90% da lavoura.
E devido à característica do fungo, ser um fungo biotrófico, ele sobrevive nas plantas vivas. Então, a implementação dessa medida fitossanitária faz com que você reduza essa incidência do fungo e essa multiplicação durante esse período. Então, é uma medida extremamente importante. E aí, mesmo assim, existem, né, algumas plantas que sobrevivem em quinas de talhões, na beira de estradas, né? Então é muito importante que o produtor e também os outros órgãos responsáveis pela manutenção das rodovias, né, que fiquem atentos a essas plantas vivas. Agora, qual é o período de duração, né, do vazio sanitário? Durante esse período, infelizmente, é possível a ProSoja, através de todos os outros órgãos, né, de controle que fazem o acompanhamento, encontram desrespeito, irregularidades? Tem produtor que insiste em manter a planta viva durante esse período de vazio sanitário, Jerusa? O que existe muito é a questão das plantas voluntárias, né? Então, assim, na verdade, esse período o produtor ele precisa tomar cuidado com as plantas voluntárias. Muitas vezes durante o transporte cai alguma semente, né, dos caminhões que estão transportando e elas germinam voluntariamente. Então nessas plantas que você tem que ter atenção, porque o nosso produtor hoje ele está consciente de não plantar nesse período, é o período que ele considera, né, vamos dizer assim, sagrado, e ele sabe que tem que cumprir esse período. Então o que a gente trabalha em cima é no controle dessas plantas voluntárias, que são chamadas plantas guachas, né? E quando a gente fala do vazio sanitário, é uma medida fitossanitária, né? Mas protege apenas a soja contra a ferrugem asiática ou existem ainda outros problemas que são evitados por conta desse período? Com a supressão desse período, né, de vazio, você naturalmente acaba controlando demais pragas e outras doenças que atingem a cultura da soja, né? Então, há uma redução na população, por exemplo, de pragas, percevejos. Você também consegue fazer essa redução e ter, então, esse controle mais efetivo também para outras doenças e outras pragas. Mato Grosso tem a soja, né, como um dos principais commodities. A produção é recorde praticamente todos os anos, graças a Deus, graças ao bom trabalho do produtor. A quantidade não é pequena não, viu? É bem generosa, praticamente aí 35 milhões de toneladas. Todas essas medidas, né, são de fato para continuar protegendo toda essa gigante produtividade. Mato Grosso é o celeiro do mundo. Novas ações são implementadas durante este momento para continuar tendo recorde na safra, Jerusa? O produtor, assim, ele é muito cuidadoso, né, na condução das suas lavouras, né? Acho que a gente tem aqui realmente um trabalho de tecnologia, né, dentro do estado. É um dos estados mais tecnificados aqui dentro do país, principalmente por ser o primeiro, né, em produção. Então o produtor ele procura realmente aplicar inúmeras técnicas avançadas para aumento dessa produtividade e manter essa produção em alta. E passa dentro dessas condições, a gente entra também com a questão das medidas fitossanitárias que fazem parte aí do trabalho do produtor. Olha, Jerusa, na edição de hoje do Agro Pantanal, nós já falamos da soja, viu? Inclusive, nós mostramos aqui uma demanda muito importante, uma nova campanha da ProSoja, que é um incentivo aos armazéns, né? Porque existe aí uma produção gigante e existe uma deficiência muito grande, né, em relação à armazenagem. Então, nós já falamos sobre isso aqui no programa e até para entrar nesse assunto, mas com uma outra vertente aí, levando para o milho, um outro grão importante, e eu queria que você pudesse comentar sobre essa estimativa de queda da produção, que é um dado importante da Conab. A gente já sabe que houve uma importância climática que envolve isso, primeiro um período aí de estiagem, depois precipitações excedentes, e pode de fato se concretizar essa estimativa de diminuir essa produtividade? Tem uma projeção, sim, de redução dessa produtividade, porque aqui, de acordo até com dados do IMEA, nós tivemos aí mais ou menos por volta de 43% da safra da área de milho semeada fora da nossa janela ideal. E a partir do momento em que você
passa da janela ideal, você corre o risco de ter uma redução de produtividade. E o milho, ele é uma cultura extremamente sensível a esse período, principalmente durante o enchimento de grãos. Então, muito provavelmente, é claro que a gente tem que aguardar a colheita, né? Tem que aguardar mais alguns dados, o início da colheita, para ver realmente qual que será esse volume de perdas. Mas a gente pode calcular, assim, que teve um pouco de perdas por conta desse atraso na semeadura do milho, que coincidiu com o início mais cedo do período de seca e durante o enchimento de grãos. Tá certo, Jerusa. Para a gente encerrar aqui, eu queria fazer uma última pergunta, né, até orientativa. Você já explicou para a gente que é claro que o produtor quer proteger aí a sua safra. E voltando um pouquinho para a gente encerrar sobre o vazio sanitário, existe algum telefone de denúncia, de monitoramento que o produtor pode ligar para poder falar a respeito de algum outro produtor que esteja desrespeitando o vazio sanitário da soja? Olha, o órgão fiscalizador aqui do estado é o INDEA, então em todos os municípios existe uma unidade do INDEA. E aí é importante que se o produtor observar algo errado, né, ou algum produtor que realmente esteja fora, né, do que diz a nossa legislação, que comunique os órgãos do INDEA. Jerusa, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa AgroPantanal. Eu que agradeço, a gente fica à disposição. Obrigada. Olha, e agora, gente, já tá me dando aquela fome, viu? Tá chegando já a hora do almoço, daqui a pouquinho. E nós vamos trazer agora aquela receita maravilhosa, saborosa, para você fazer aí na sua casa ou na fazenda. Então vamos diretamente com os sabores do Cerrado. Tenho certeza que você vai fazer essa receita, hein? Maravilhosa. Eu tô aqui, olha, com água na boca. Olha, se eu não fizer ainda hoje, não sei não, viu? Fiquei com muita vontade. Gente, aproveite aí, viu? São receitas maravilhosas. E falando de receita, a gente vai agora para o quadro Mito ou Verdade. Vamos ver então qual é a resposta. Vinho tinto faz bem ao coração e o vinho branco não. Olha isso, verdade. Aposto que você foi pego de surpresa aí com esse fato que é verdadeiro. É que o vinho é feito a partir da fermentação do suco de uva após a colheita. E a fruta é esmagada e a bebida é armazenada em cubas ou baldes. São estas que fazem com que o açúcar encontrado na fruta se transforme em álcool. E aí tem um fato muito importante, viu? É que os compostos fenólicos são substâncias antioxidantes presentes na casca da fruta. Por essa razão, somente os vinhos tintos são ricos nesses compostos e, consequentemente, fazem bem ao coração. Os antioxidantes presentes na uva têm o poder de melhorar a função
endotelial, induzir também a dilatação das artérias e ajuda até mesmo na redução do colesterol. Então é verdade, viu? O vinho tinto é melhor para a saúde se comparado ao vinho branco. Mas é importante, acho que eu não preciso nem falar que tem que ser com moderação, né? Qualquer uma das duas bebidas aí, seja o tinto ou o vinho branco. E olha só, gente, o programa Agro Pantanal chegou ao fim, mas olha, eu espero você aqui comigo no próximo domingo e que vocês tenham aí esse restinho ainda de domingo muito abençoado e uma semana iluminada, hein? Eu espero você.